Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter. Nesta aula de hoje falarei sobre o comando startCount. Né? Esse comando startCount, ele reinicializa um contador, tá certo? Na verdade, na linguagem AI Scripter nós temos algumas formas de manipular a memória, né? Então, através de unidades de memória CI, unidades de memória de arquivos, né? E unidade de memória de contadores. Tá? São, na verdade, como se fossem variáveis de memória utilizadas para contar ações executadas pelos robôs. Tá certo? E esse comando startCount tem a função de reinicializar contadores, ou seja, o que ele faz é atribuir o valor zero a um determinado contador, para que ele seja, então, reiniciado. Tá certo? Então, eu vou reduzir aqui o tamanho da fonte. Farei o seguinte. Explicarei aqui um outro comando, que é... Vamos resgatar aqui o comando allocCount. Tá? Temos aqui, ó, allocCount. Tá? Então, o comando allocCount é um outro comando. Esse comando ele define, né, um contador. Na verdade, ele atribui um valor a um contador, tá certo? Que também pode ser o valor zero. Então, existe a possibilidade também de inicializar uma unidade contadora na linguagem scripter, né, através do comando allocCount. Aí eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso dizer que no contador número 15, para o contador número 15, eu quero associar, né, o valor 620, certo? Então o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, olha, coloque o valor, né, 620 na unidade contadora número 15. Então no contador 15 eu estou alocando, na verdade, o valor 620, tá certo? Agora, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia colocar também nesse contador, se eu quisesse, eu poderia atribuir, então, obviamente, o valor zero, tá certo? Eu estaria, então, inicializando o meu contador. Tá? Essa é uma maneira de inicializar um contador. Então, eu posso definir um valor e inicializar. Agora, o startCount, retornando lá no comando startCount, né? O startCount, ele faz exatamente isso, tá? Ele atribui o valor zero a um determinado contador. Na verdade, isso aqui, ó, né, startCount, é a mesma coisa que esse outro bloco de comando aqui. O allocCount, ele faz a mesma coisa, ele atribui o valor zero a uma unidade contadora, tá certo? Só que o startCount é uma maneira mais fácil de fazer isso, é mais didático, né? Na verdade, é mais por ser didático para o desenvolvedor, para o programador de linguagem, para o programador AI Scripter, tá? Então, esse contador ele já diz, não, olha, né, startCount inicializa, né, contador, tá certo? Então é uma maneira mais prática, porque também você só utiliza um parâmetro aqui. Então, por exemplo, se eu quiser zerar o contador de número 15, basta que eu coloque aqui, né, na linha 1 de parâmetro desse comando, basta que eu coloque o número do contador aqui. Então ele espera por um parâmetro, né, o startCount espera por um parâmetro único, que é o número da unidade contadora que será inicializada, tá? Então é uma maneira mais didática de fazer, né? Porque aqui eu sei que eu estou reinicializando um contador, que é a função que eu quero é inicializar, então eu estou dizendo para ele que eu vou colocar o valor zero nele, tá? Mas na verdade, isso aqui é uma outra maneira, então, tá? Esse bloco de comando usando startCount é uma outra maneira, uma outra forma de fazer o que faz esse outro bloco de comando aqui que eu acabei de selecionar, que é o allocCount. É a mesma coisa, você pode então inicializar um contador, uma unidade contadora com valor zero dessa maneira, através do comando allocCount, ou também então através do comando startCount, dessa outra maneira aqui, ó. São duas maneiras então de inicializar um contador com valor zero, tá certo? Ok? Bem, eu falo mais sobre unidades contadoras e unidades de memória na linguagem AI Scripter em outros vídeos que estão no canal da Inteligência Computacional no YouTube, tá? Então, por favor, para esclarecer melhor, né, esses detalhes sobre manipulação e gerenciamento de memória na linguagem AI Scripter, procure pelos outros vídeos que falam sobre esse assunto, tá bom? Então, isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima.